Os jornalistas do GE só faltaram chorar após o empate heróico do Vasco pra cima do Flamengo. Vamos dar play aqui e vamos ver a reação dele aí, porque, irmão, só faltou dizer que era flamenguista mesmo, viu? Vamos dar play aqui. Porque o Palmeiras ontem empatou, o Flamengo também. Então fica tudo como tá, o Flamengo ainda com um jogo a menos, mas dos clássicos, olha, a gente teve aqui, dos 3 clássicos do fim de semana, você tinha, eu acho que, favoritos claros ali, né? Cruzeiro pelo caos que o Atlético está vivendo, Palmeiras pela fragilidade do Santos, mesmo o Palmeiras ainda muito contestado pelo desempenho, e o Flamengo aqui contra o Vasco. Então, não deu nenhum dos 3 resultados que a galera tava cravando, assim. E é por isso que a gente é apaixonado por futebol, Exatamente. né? O Mauro Betting, que eu acho que é mestre de nós todos, sempre fala que o clássico iguala os desiguais, e isso não é nenhum demérito, porque o futebol é cíclico, em algum momento alguém tá melhor, o outro tá pior, mas quando chega no clássico, existe um elemento ali de você olhar para a arquibancada e entender que tem que jogar por aquela galera, tem a pressão, tem de novo o jejum, que, pô, eu não tenho nada com isso porque eu não tava nesse jejum, mas, meu irmão, tu tá no Vasco, tá pagando a conta de qualquer jeito. Essa conta também é tua, é igual quando tu entra na mesa ali, meu irmão, se a mesa for de gente com muito, e for negócio de dividir igual, tu tá lascado, mas, meu irmão, eu cheguei agora. Você viu hoje, né? Não, eu Bruno não falo nada, porque ele hoje, é né? contra, eu sou sempre a favor de dividir a conta 50%, que um dia é uma pessoa, outro dia outra. O Bruno é sempre contra. Mas eu ia falar que a questão do Maracanã também ser um estádio que recebe a torcida dividida faz essa diferença em jogos assim. Porque o Vasco tinha tudo nesse jogo para, de alguma forma, perder a energia. Porque, como o Renato Augusto falou, tinha uma questão de sorte ali envolvida, que o Vasco estava tentando, criava, encontrou alguns caminhos, oportunidades, e quando estava melhor, o Flamengo ia lá e conseguia fazer o gol. E depois do 2-0, nenhum momento a torcida do Vasco deixou o time sozinho dentro de campo. E isso traz os jogadores para perto, que ali no fim, já com o Plata machucado, que o Flamengo perde um pouco desse escape também em velocidade, o Vasco dominou ali a entrada da área do Flamengo, e aí com bola aérea, lançamento, foi em busca desse gol merecidamente. Assim, eu acho que a gente viu um grande jogo pelo resultado, eu tô muito satisfeita com o que a gente viu aqui, porque a gente, é engraçado, né, a gente senta lá no programa de debate, faz os palpites, a gente acha que vai ser isso, e no fim, às vezes não é nada do que a gente imagina, 2-0, com o Vasco tentando ali até o fim conseguir esse empate. E é isso, o Flamengo foi efetivo quando teve que ser, mas o Vasco foi muito superior em alguns recortes, como o Bruno disse, do jogo, e mereceu. Você levantou uma bola boa para jogar pro Dedé e pro Renato, que estão lá com o Bené no campo, que é essa coisa de você ter torcida dividida aqui, de você ter as duas torcidas presentes, porque eu imagino, galera aí embaixo, que buscar esse 2-2 do jeito que o Vasco buscou, sem torcida visitante, é uma montanha mais alta ainda para escalar, que é, por exemplo, a realidade que a gente vive nos clássicos em São Paulo, que você só tem uma torcida presente, que é a torcida do mandante. Então você tinha hoje aqui uma torcida do Vasco que ajudou a buscar esse resultado junto com o time, né? Sem dúvida, Jorge, foi um baita presente que a torcida do Vasco recebeu de forma muito merecida, a torcida que estava cantando até antes do primeiro gol do Vasco. Claro, depois do primeiro gol a torcida se inflama ainda mais e recebe esse presente, sai muito feliz depois de uma grande tarde de futebol nesse domingo no Maracanã, né, Renato? Acho que foi um bom jogo, acho que dá para dizer que o Vasco surpreende, né? Surpreende na escalação e surpreende por ser melhor que o Flamengo em vários momentos desse jogo hoje, né, cara? Extremamente organizado, equilibrado, mesmo com substituições, o time continua muito equilibrado. Você tira um lateral, desce o ponta para lateral, o time continua equilibrado, não dá oportunidade de contra-ataque para o adversário, sendo que tem um dos contra-ataques mais rápidos, né, do Brasil. Assim, foi uma partida realmente muito boa do Vasco, mas eu tô com vocês. Chegou o momento que o jogo estava realmente perigoso, até de uma goleada, porque se toma 2-0, se você cai um pouquinho, você toma mais um, já vira uma goleada, e a torcida continua apoiando, e mesmo em muito menor número, né? Apoiou, gritou do início ao fim, e estou com vocês. Se você está sem a torcida, se a torcida já começa a parar de cantar, começa a vaiar, começa a ir contra, aí hoje tomava um 4-0 aqui, mas a torcida apoiou, gritou, cantou, sai daqui com 2-2, até com gosto de vitória. É isso, é claro que o torcedor do Vasco, né, e o time, o próprio Hugo Moura falou isso também, ele quer sair daqui com os 3 pontos, quer tirar de vez esse jejum, né, nos clássicos. Mas tudo tem contexto, né, André? Eu acho que a gente fala todo jogo, todo clássico, que o Flamengo tem um nível financeiro muito superior. Isso transforma um time num time muito melhor que o do Vasco. É natural que o Flamengo entre favorito num clássico, mesmo sabendo que o clássico, né, nivela tudo nesse
nesse momento, mas é isso. E é curioso também, um detalhe aqui do campo, antes de fazer o gol, bem antes, o Hugo Moura foi um dos caras que mais pedia para a torcida participar. Não que a torcida precisasse desse pedido, mas o Hugo Moura, até nas cobranças de escanteio, ele virava para a torcida e falava, vamos cantar, e a torcida correspondeu muito hoje aqui. Cara, no pré-jogo eu já tinha falado que hoje era aqueles dias raros, bom, e hoje, estando aqui, aconteceu, porque esse clássico é especial, realmente é um clássico que mexe com muita coisa, cara. A Lu levantou essa bola, o Jorge trouxe pra cá, da torcida mista. Cara, a gente tá aqui, Jorge, atrás do gol do Flamengo, bem do lado do sul, que é da torcida do Vasco, a gente tava bem próximo, assim. É impressionante o que a torcida do Vasco faz. Realmente essa coisa do nunca vão entender esse amor é diferente, arrepia, porque a torcida a todo momento acreditou e o Vasco hoje não merecia sair derrotado, não. E quando faz o 2-1 ali, que o Vasco faz o gol, é um detalhe bem especial, porque o Renato me olha, eu olho pra ele, ele fala, cara, vai empatar, porque o Vasco já vinha jogando melhor, a torcida já vinha empurrando, já vinha apoiando, e aí não tem essa de tem mais dinheiro, tem mais craque. Cara, hoje o que o Vasco fez aqui foi aquela coisa do pré-jogo, fisicamente, coração. Cara, é um time que realmente representa o que a torcida quer. O Renato, ele conseguiu trazer isso pro Vasco. O Vasco tinha muito essa carência de um time que representava o que era a torcida. De um time que não parava de lutar, de um time que se entregava. E hoje o Renato, ele conseguiu trazer isso pro torcedor do Vasco. O Vasco tem um time que representa a torcida. E pro Flamengo, né, falando do lado do Flamengo, né, Renato, com aquele requinte de crueldade, porque não teve tempo depois. Foi o último lance do jogo, né, esse segundo gol do Vasco, para acabar, né, com o jogo. Teve a revisão do VAR, a checagem e tudo mais. Para dar emoção, né? Exatamente. Aí o Flamengo já tinha... Exato, o Flamengo já tinha, né, tirado alguns dos seus principais jogadores, natural até para dosar a minutagem, né? O Flamengo tinha um resultado nas mãos que a gente também não imagina, agora olhando pelo prisma do Flamengo, que o Flamengo, né, ceda um empate como esse, abrir um 2-0, por mais que o jogo estivesse equilibrado e o Vasco tivesse bons momentos, o Flamengo, claro, recebe, entre aspas, de presente um pênalti, converte e faz um 2-0. Ali a gente fala, o Vasco tá bem, mas pela qualidade que o Flamengo tem, o Flamengo não vai deixar escapar esse resultado. Então, tudo isso torna o resultado do Vasco ainda maior hoje, né? Achei que também desceu um pouco a linha demais, começa a trazer o Vasco para próximo da sua área. O Vasco começou a trocar muita bola em volta da grande área do Flamengo. E aí começa a vir cruzamentos, alguns até um pouco precipitados, começou a cruzar demais, muita bola na mão do Rossi. Mas chega uma hora que a bola vai entrar. Se você mantém o seu adversário muito próximo do seu gol, pode ser um cruzamento agora, uma bola rápida, ele passou na frente de todo mundo e qualquer toque pode ser um gol contra vindo dali. Então, assim, o Flamengo trouxe demais o Vasco, principalmente no meio do segundo tempo para o final, e o Vasco soube aproveitar no momento decisivo. E agora um bastidor de uma corneta aqui do André. Acho que no segundo gol do Vasco, o Rossi não teve muito o que fazer. Não. Mas e no gol do escanteio do Robert Renan? Talvez pudesse ter saído do gol? Não é nem corneta, cara. São olhares, troca de olhares, sinais, sabe? Você vai vendo ali. Se eu te entreguei, depois não me dá Não, e quando saiu o gol, eu senti que o Léo Pereira e o Léo Ortiz deram uma olhada pro Rossi, meio que tinha alguma coisa combinada para ele sair, mas eu acho que não foi falha dele, não. Acho que a bola foi muito rápida e baixa. O Renato até chamou a atenção nisso dali. Mas o que me chamou a atenção foi essa troca de olhares, sabe? Aquele 43, meio, e aí? A gente tinha combinado você sair, você não saiu. E o setor defensivo do Flamengo, eu acho que tá precisando fazer um churrasco. E olha que é uma dupla que atua junto há muito tempo, inclusive destacada como uma das melhores duplas do futebol brasileiro nesses últimos anos. Desentrosou isso daí, tá precisando fazer um churrasco, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. É isso, né, Jorge? E o Flamengo perde uma oportunidade que estava nas mãos de encostar ainda mais no Palmeiras, né? De diminuir essa desvantagem que tem. Claro, o Flamengo tem um jogo a menos. Essa vantagem que a gente olha na classificação hoje talvez não seja real, porque o jogo a menos que o Flamengo tem é jogando em casa contra o Mirassol, que é um time dentro da zona do rebaixamento, mas desperdiça uma chance preciosa. De botar a pressão do Palmeiras, também, né? Cairia para 4 com um jogo a menos, poderia ser de 1 a diferença, e vai ter o confronto direto dia 23, né? O Flamengo perdeu essa chance hoje aqui. Deixa eu acionar aqui o Pedrinho e o Veloso. Pronto, vocês estão, dupla? É isso, né, galera? E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like e se inscreve no canal, tá? E deixa o comentário aí que eu vou estar respondendo todos vocês. Eu quero saber se vocês gostaram da partida que fez o Vasco da Gama, tá? Sendo sincero, irmão, eu não gostei como o Renato escalou a equipe titular. Eu acho que faltou muito mais do Vasco da Gama. Talvez
né, tem essa indecisão aí. Se o Vasco tivesse entrado realmente com os jogadores que entraram no segundo tempo, o Vasco poderia ter saído vitorioso do Maracanã. E eu queria saber se vocês concordam também comigo, tá? E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. E é o Vasco tudo!